Beleza, mas fique à vontade, tá? Para vir aqui para frente. Aqui também não tem sol, mas tem calor humano, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Jesus e a essa equipe bendita que tão amorosamente nos recebe todas as tardes de terça-feira, para que possamos juntos, numa reunião simples, fraterna e carinhosa, refletir sobre os ensinamentos de Jesus e também, através da espiritualidade, receber as energias benditas do mais alto, que nos equilibram, que cuidam do nosso emocional, do nosso físico e principalmente do nosso espiritual. Que cada um aqui hoje, que cada lar aqui representado, possa receber do mais alto as energias salutares que forem necessárias. Pedimos, Senhor Jesus, que nos envolva aqui a todos, encarnados e desencarnados, que envolva também aqueles que o nosso pensamento alcança, aqueles que nos pediram prece, aqueles que queriam estar aqui hoje, mas não puderam estar por qualquer motivo que seja, que todos eles agora possam sentir o seu abraço amigo e amoroso. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Escuro, não tá? Vou acender a luz. Vai, vê se acende a luz. Tô achando que tá escuro. Tá, obrigada. Então vamos lá, gente. Dando continuidade. Aos estudos, do Palavras de Vida Eterna, que a gente estuda toda terça-feira. Hoje a lição é a de número 10, que é vencer o mal. E eu, para fazer as reflexões dessa lição, eu estudei o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Porque quando a gente pensa no mal, a gente pensa já em alguém fazendo mal pra gente. Então hoje a gente vai refletir muito sobre isso, do mal externo e do mal interno. Então eu estudei muito esse capítulo de Amai os vossos inimigos e também li a pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 630. Então vamos lá, para começar as nossas reflexões, eu gosto sempre de dar uma resumida no título, para entender o que Emmanuel quis trazer para a gente com esse título, Vencer o Mal. Então, qual o significado da palavra, qual o significado do mal, na verdade? Aí a pergunta lá do Livro dos Espíritos, na 630, que está na parte terceira, que é das leis morais, no capítulo 1, da lei natural ou divina, a pergunta que Kardec fez para os Espíritos é: como se pode distinguir o bem do mal? E aí os Espíritos responderam: o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal é tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringi-la. Gente, eu peço desculpa, minha voz está meio anasalada, eu estou muito gripada, estou com uma faringite, sei lá se é laringite, se é alergia, se é covid, se é falta de sono, a gente nunca sabe, nesse tempo seco que tá. Mas vamos lá, vamos tocando. Então, os Espíritos respondeu isso para Kardec. E aí eu fui dar uma pesquisada e fazer uma resumida para vocês. O que significa então o mal? É qualquer coisa que causa prejuízo, que pode ferir. É uma infelicidade. É tudo aquilo que se opõe ao bem. E aí eu perguntei para mim, então o que é estar no mal? Porque a gente podia ter feito a pergunta assim, então quem é uma pessoa má? E aí a gente sabe que o mal, ele foi criado pelo homem, não foi criado por Deus. Todos nós fomos criados para sermos bons. Então o mal, ele acontece pelos nossos desvios, pelos nossos enganos. Então eu fiz uma pergunta para mim, o que é estar no mal? Temporariamente, porque o bem vai vencer. Uma hora ou outra ele vence. A gente que vai escolher o caminho mais curto ou mais longo, e também a velocidade que a gente vai dar aos nossos passos rumo à evolução, porque todos nós vamos ser bons. Fomos criados simples e ignorantes, e a nossa destinação é o bem, é sermos do bem. Então estar no mal
é a ausência do bem, é estar na presença ou envolvido com algo que é prejudicial, danoso, cruel, injusto ou imoral. Nas religiões, o mal ele é frequentemente associado ao pecado e à violência, à destruição e ao sofrimento. Então, tudo que é contrário à lei de Deus é o mal. E isso engloba as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque às vezes a gente pensa que o mal é uma coisa visível ali, física, né? E não, ele engloba os nossos pensamentos. Então, estar no mal ou na presença do mal envolve o pensamento, o sentimento e as ações, que prejudica primeiramente nós mesmos e depois o próximo. Então, ainda estar, né, na presença do mal ou ter ainda essa ausência do bem é danoso primeiramente para a gente mesmo, né? Causa um mal primeiro para mim. E muitas vezes a gente se engana, né? A gente acha assim, vai lá e briga com o outro e fala, tô aliviada, olha como eu desabafei, né? E não sabe que aquela energia, né, que você impôs ali, envolveu primeiro você, primeiro o seu pensamento e o seu sentimento. Então, para a gente ficar bem atento a isso, né? Então, isso que engloba nossas ações, pensamentos e atitudes que prejudicam em primeiro lugar a mim e em seguida o próximo. E as consequências disso serão nossas dores e sofrimentos, que vai ser nessa vida ou em outra, né? Porque de uma forma ou de outra, uma hora a gente brinca, né? Uma hora a conta vem, né? Uma hora a gente planta, uma hora a gente tem que colher. Então, se a gente ainda, né, tá na presença do mal, digamos assim, com pensamentos, sentimentos e ações, e a gente está distante da lei de Deus. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que reparar isso. A gente se desviou. Então, para a gente voltar para a retinha, a gente vai ter, né, que ter novos comportamentos, novos pensamentos, novos sentimentos, né? E é o que a gente está fazendo aqui, principalmente hoje, né? Porque a gente quer se tornar um espírito melhor. A gente quer moralmente melhorar. Então, a gente tem que lutar para combater ainda, né? Eu acho que no nosso caso aqui, nem vou falar o mal. Acho que muitas vezes a ausência do bem. Porque o que impede, né, a gente acredito que nós todos aqui não temos mais, graças a Deus, aquela situação de fazer o mal deliberadamente, né? Sem a consciência apitar. Né, de roubar, de matar, de extorquir, né? Então a gente ainda tem essas nuances do egoísmo e do orgulho, né, da vaidade, da vingança, essas coisinhas que ainda é a presença do mal na gente. E o que falamos, né? Exatamente. A maledicência, então, é a melhor, né? E a gente, infelizmente, é ainda do nosso comportamento. A gente não consegue, né, muitas vezes ficar isento disso. Então, durante essa lição, e com os exemplos de Emmanuel, eu vou tentar, digamos assim, dar exemplos, né, de como a gente pode combater isso, né? Então, eu vou começar lendo a lição para a gente poder ir para os exemplos. Então, vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É uma fala de Paulo numa carta a Romanos, que está no capítulo 12, versículo 21. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastasse nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de toda imprópria, porque em muitas circunstâncias, para eliminá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Então aqui ele está dizendo vigilância e firmeza, e não revide, né? Porque às vezes a gente pensa que combater o mal é revidar, né? Não, vai fazer mal para mim, vou fazer para ele primeiro, né? Ele pegou uma pedra para atacar em mim, vou pegar outra maior, né? Então a gente às vezes pensa que combater o mal é o revide, é ir para o corpo a corpo, digamos assim. E na grande maioria das vezes, gente, para não entrar numa situação de mal, é a gente, calar, é a gente se retirar, é a gente se ausentar,
né? É a gente ficar ali quietinho, porque às vezes a gente numa situação que a gente acha que está enfrentando o mal, a gente está tacando mais lenha na fogueira. Ainda assim, muitas vezes, urgindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. Então é aquilo que eu estava falando, né? O mal que a gente causar, né? A gente vai ter que responder. E aí é só o tempo, só as encarnações. E a gente sabe que para reencarnar não é assim, né? Ah, não, eu fiz o mal, já eu reencarno e dou um jeito. A gente sabe que o processo, né, não é tão fácil assim. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. Ou seja, a gente ficar ali, né, sempre atento ao mal, sempre vendo mal, sempre se envolvendo, é alimentar. Então, muitas vezes, o senhor falou do que a gente fala. Se a gente sabe, né, que aquela rodinha ali adora uma fofoca, então a gente evita muitas vezes, né? A gente evita, ou a gente tenha argumentos para que o assunto ali seja outro, né, seja edificante. Porque se a gente ficar perseguindo, né, com certeza, com notícias, com comentários, com situações, então é aumentar. E se a gente está tentando diminuir e fazer o bem crescer na gente, a gente tem que ter uma atitude e um comportamento contrário. Aí Emmanuel, ele nos dá alguns exemplos, né? Ele fala assim, ó, o melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar o nosso próprio verbo à desculpa e à bondade, que é o exemplo que o Senhor deu, né? E que aí eu falei da maledicência. Então, que a gente, numa rodinha, né, que tenha alguém falando, fazendo calúnia, maledicência de alguém, que a gente consiga ter uma palavra contrária, de bondade, né, sem aumentar a discussão. Então, que a gente consiga fazer isso. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. O antídoto para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Então, para a doutrina espírita, né, como eu estudei, o mal ele é compreendido como a ausência do bem, como a gente vem falando. E ele é um resultado ainda, né, da nossa imperfeição ou da falta do conhecimento das leis de Deus, da ignorância, né? Porque as leis de Deus, ela está na nossa consciência. E no nosso caso aqui, a gente nem pode falar que a gente não conhece, né? Então, no nosso caso ainda, a gente ainda dá essas escorregadas aí na presença do mal, é por conta da nossa imperfeição. E ainda de sentimentos, né, e pensamentos que a gente traz, né, da nossa anterioridade, de alguns comportamentos repetitivos, que a gente está nessa encarnação, ó, lutando para poder mudar e melhorar. E eu costumo dizer e pensar assim, e a gente está até falando disso na sexta-feira, que a gente tem que pensar que essa encarnação nossa é derradeira. Porque a gente se acomoda muito com essa coisa, com esse pensamento de, vou ter outra encarnação, vou ter outra, deixa para a próxima. A gente tem que pensar que essa encarnação é a derradeira, né? Para a gente poder se empenhar. Porque senão a gente vai deixando, a gente vai empurrando. Então, eu penso tanto na encarnação quanto numa situação. Se a gente está vendo uma situação de mal, que a gente esteja envolvido ou que a gente foi o causador, que a gente procure dentro da gente recursos para, como dizia minha avó, matar o mal no ninho, né? Para que ele não cresça. Então, aconteceu uma situação que vai gerar um mal, né? A gente precisa ter recurso, né, e entendimento para que aquilo não cresça. Combater o mal não significa lutar contra uma força externa, mas sim um processo de autoconhecimento, porque a gente tem que analisar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações.
Então, lutar contra o mal é uma transformação interna, buscando melhorar-se moralmente. E como? Praticando o bem. E aí eu fui estudar em algumas literaturas, né? E peguei um pouquinho de cada uma, que praticamente todas davam assim um caminho certinho, né? De como a gente combater o mal. E aí eu peguei alguns exemplos, né? Também relacionado a esses que Emmanuel deu aqui na lição, né? Então, como então eu enfrento essa batalha, né? Do mal, que muitas vezes se apresenta ao meu redor e muitas vezes vem de dentro de mim, né? Muitas vezes sou eu o agente e o causador, né? Digamos assim, da catástrofe à minha volta. Então, como eu faço? Aí, um ponto, cultivando o bem, fortalecendo em si coisas boas, positivas, através de pensamentos, sentimentos e ações. Então, para a gente procurar o nosso bem-estar salutar, assim, do pensamento, sabe? Dos sentimentos, né? Literatura, uma música, a companhia de um amigo, um café, observar a natureza, brincar com animais, alguma coisa ali que desperte em você um sentimento do bom e do bonito e do bem, porque aí você vai ocupar o seu pensamento com isso. Buscar o conhecimento, o autoconhecimento, né? Nossa, por que que isso me desequilibra? Por que que isso me põe numa situação ainda de ser maldoso, ou de dar uma má resposta, ou de ser tão egoísta com aquele, ou de desejar o mal por aquele? Porque às vezes a gente está num pensamento tão cristalizado e tão de repetição de comportamento, que às vezes a gente vê uma notícia de um mal na TV, a gente nem conhece o agente, a gente fala, tomara que aconteça isso com ele. Não é? Então olha aí um pensamento de mal. Então a gente tem que ficar atento aos nossos pensamentos, buscando o autoconhecimento, a compreensão das leis divinas para o nosso desenvolvimento moral. Esse todo mundo sabe, quer ver? Praticar a caridade. Esse todo mundo sabe. Primeiro que fora dela não tem salvação, né? A gente já sabe. Então, praticar a caridade é estar disposto, né? Eu tinha colocado, a palavra que eu vi no livro era pronto, mas a gente não está pronto, né? A gente ainda tem muita... Então se colocar à disposição, estar disposto, né, a ajudar materialmente, né, que a Carla já deu bastante exemplos sobre isso, e moralmente, porque às vezes a pessoa precisa, né, de uma ajuda financeira, de uma roupa, de um agasalho, de um alimento, mas às vezes ela também precisa de um sorriso, de um abraço, de pegar na mão, de dizer eu estou aqui, de um obrigado, né, de um reconhecimento às vezes de um serviço, né, que você agradece a pessoa, um agradecimento. Então isso é um bem. E a gente estava falando disso lá dentro porque a Andréia leu uma última parte do livro que falava dos pequenos algozes, né, que é as coisinhas pequenas que fazem a gente tropeçar, mas também é no pequenino que faz a gente crescer. Porque às vezes a gente pensa que precisa fazer uma coisa muito gigantesca para ser um bem. E às vezes um bom dia, né, para uma pessoa que às vezes está tão triste, você sorri e fala um bom dia para ela, ela vai guardar aquela vibração e aquela impressão durante o dia todo e vai mudar o dia dela. Então que a gente esteja sempre disposto, né, a fazer o bem. Com uma palavra, com um gesto, com um acolhimento. Vigilância. Eita, nós, essa aqui pega todo mundo, hein? Principalmente na maledicência, né? A gente não vigia, quando a gente vê já tá falando. Quando a gente vê já tá comentando lá na internet. Quando a gente vê já tá dando opinião de coisa que nem nos diz respeito, né? Então a gente tem que estar sempre vigilante, atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e às nossas ações. Eu vou repetir muito isso desde o começo, porque pra gente ter no nosso pensamento a noção do mal, né? Porque, como eu digo, a gente pensa que o mal é uma coisa externa que a gente tem que combater, igual o inimigo. A gente pensa que é uma determinada pessoa que a gente tem que combater. E não, o mal tem o mal externo, mas que muitas vezes é causado pelo nosso mal interno, é causado por nós mesmos. Então eu vou repetir muito isso. Então vamos lá.
vigilância, atenção aos próprios pensamentos, sentimentos e ações, evitando assim sofrer as más influências dos encarnados e dos desencarnados, e não se deixar contaminar por situações, ambientes e pessoas, né? Isso a gente pode ver alguns exemplos aí, tristemente, de quando acontece um linchamento, por exemplo, né? Uma pessoa fez, tacou uma pedra, todo mundo tacou pedra junto, tacaram fogo na casa, fizeram isso. Olha isso aí. Quer mais contaminação do mal do que é isso? Né? Da gente muitas vezes engrossar o couro, né? de rebaixar alguém, de criticar alguém. Né? Então a gente sempre tem que estar atento, porque senão quando a gente vê, a gente está indo ali, ó. A gente está indo junto com a boiada. Quando vê, a gente já está fazendo, já está falando. Então a vigilância, ela quer dizer isso, né? E aí vai do autoconhecimento. Quando eu escuto determinada notícia, eu vejo determinada situação, eu penso imediatamente isso. Não, mas peraí, por que eu pensei isso? Se fosse alguém da minha família, eu ia querer? Eu quero isso? E se fosse eu queria ouvir esse comentário? Então, que a gente consiga vigiar os nossos pensamentos, porque aí a gente consegue controlar o sentimento e a ação, então, nem vai ser feita, né? Então, por isso que a vigilância é muito importante. E aí, orar, né? A gente estava falando lá dentro, orar e meditar, porque ele fortalece a nossa conexão com o plano espiritual, com o nosso mentor, buscando auxílio e equilíbrio para superar o mal quando ele se apresenta fora ou dentro de nós. Então, sempre está em conexão, né, com o mais alto, através de uma oração. Meu Deus, estou tão perturbado que não consigo orar. Liga para alguém, pede para alguém orar por você, vai ouvir uma música, repete o Pai Nosso como se fosse um mantra, até seu pensamento se equilibrar. Mas eu vou estar repetindo porque eu sei decor. Até o seu pensamento parar de querer tacar fogo em alguém, brigar com alguém, enforcar alguém, que aí você consegue sair daquela nuvem, mesmo que você esteja repetindo a oração como se fosse um mantra, para que você consiga elaborar um pensamento de ajuda, uma prece de ajuda, né? Então, tudo que tirar você daquele pensamento, seja uma música, eu mesmo quando eu não estou conseguindo orar, que eu acordo nos dias, eu ouço louvor. Nossa, eu limpo a casa com louvor. Até esse tempo atrás a moça perguntou para mim assim: você virou evangélica? Eu falei, não. Ela falou, nossa, eu ouço tanto louvor na sua casa. Eu falei, porque eu falei, o dia que você estiver escutando louvor é que eu não estou bem, não. Porque para ocupar o meu pensamento, para que eu não fique naquele novelo, sabe? Daquilo que me causa mal e também causa mal ao outro. Porque às vezes eu estou ali, alguém me desagradou, eu estou o dia inteiro ali, fomentando aquilo. Uma violência, tomara que caia, ou se não, uma discussão à distância. Se chegar e falar isso para mim, vou falar aquilo. Mas por que eu não respondi aquilo para ele ou para ela? Então a gente tem que ter recurso para sair disso, né? E a gente está falando aqui do mal porque é o tema da lição, mas também da tristeza, do pessimismo, do desânimo, né? Veio pensamento de tristeza, de desânimo, não tenho força para nada. Vai aguar as plantas, né? Vai mexer com a terra, vai fazer uma caminhada na natureza, vai se ocupar. E às vezes a gente precisa se ocupar fisicamente. Eu ponho louvor e vou limpar a casa quando eu tô... Porque aí me ocupa, né? Ocupa minhas mãos e ocupa meu pensamento. Então a gente tem que ser esperto, né? A gente tem que usar a nossa inteligência, que é nosso atributo, a nosso favor, né? Para tirar a gente de algumas situações. Pagar o mal com o bem. Hoje eu falei com uma amiga e ela falou para mim que está cada dia mais difícil dar outra face. E aí eu fiquei pensando, eu falei, não tá fácil mesmo não, né? Acho que por conta de que, como eu disse, é uma encarnação derradeira, né? Então as provas estão aí,
né, para nos testar. E agora é o intensivão, é prova em cima de prova, né? Então eu acho que foi uma reflexão rápida que eu fiz quando ela me disse isso. Então, ao invés de revidar o mal, buscar oferecer o bem como forma de transformação e exemplo. Eu coloquei de transformação e exemplo porque o exemplo pessoal, ele é muito importante para combater o mal, tanto nosso quanto ao nosso redor. Porque as nossas demonstrações de bondade, de respeito, de paciência, podem inspirar, né, outros espíritos. E pode até nos livrar de inimigo desencarnado, né? Porque ele fala assim, nossa, olha, mas não é que ela mudou mesmo? Não é que ela não é mais aquela, né? Ela não pensa mais assim, não tenho mais acesso a esse pensamento dela, né? E quanto ao encarnado, a Valdelice, que era uma companheira de terça, ela falava assim que ninguém briga com o manso. Então você pode chegar gritando, se o manso nem tchum, aí você vai gritar sozinho. Então eu penso nisso, né? Quando fala da gente pagar o mal com o bem. E por fim, perdoar. Porque perdoar, né, nos liberta de ressentimento e mágoa, de sentimento de vingança, porque esses sentimentos, né, doentes ainda, o ressentimento, a mágoa, né, o melindre, a vingancinha, ela abre espaço no nosso espírito para o mal. Então, que a gente consiga trabalhar o perdão, né, em algumas situações. Ah, mas eu ainda não consigo perdoar. Que a gente use um verbo mais fácil, né, que é o relevar. Que em algumas situações a gente tem que relevar, né? Às vezes aquele não estava num bom dia, né? Ah, ele me ofendeu, ele fez um mal para mim. O mal que ele fez e que você não revidou, parou nele. Ele vai responder por aquele mal. Então eu acho que hoje em dia essa palavra para mim passou a fazer parte do meu vocabulário, porque, né, muita coisa eu relevo, eu deixo para lá, eu falo não vou empregar energia nessa situação porque não vai me agregar nada, né? E aí, para a gente terminar a lição, que já está na hora, Emmanuel continua assim, ó. Por isso mesmo que Jesus ensinou, amar os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoar 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. E aí eu fiz um parênteses aqui, né, porque quando ele fala aqui dos inimigos, a gente no primeiro momento tem que pensar que são os nossos irmãos que estão doentes, né? E também pensar que a gente também pode ser inimigo de alguém, porque a gente pensa que não, né? Mas tem pode ter muito espírito aí que vê, encarnado e desencarnado, que vê a gente como inimigo. E geralmente, né, esse que está envolvido no mal e que é um inimigo, ou que nos torna um inimigo de alguém, são espíritos que trazem, né, no seu espírito ainda, né, dentro de si, algumas situações difíceis. E aí eu anotei alguma, né, que é a baixa estima, a baixa inteligência emocional, de não saber lidar com aquilo, só sabe lidar a trancos e barrancos. São espíritos ainda dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. São aqueles que ainda têm falta de empatia, né, pelo outro. E que tem problemas, às vezes, na encarnação. E problemas, assim, materiais mesmo, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas fulano é tão maldoso, tão ruim, né? Mas ali por trás está uma dor, um problema de saúde, um problema de relacionamento muito grave. Então, que quando essa situação do inimigo nos visitar, que a gente possa, né? Num primeiro momento, é lógico, a gente quer revidar, mas que a gente entenda que são nossos irmãos e que estão doentes de alguma situação. Então, o mal que está ali exteriorizado é uma forma, talvez, até um grito de socorro, né? É a forma que aquele espírito teve de se defender, muitas vezes erroneamente, mas é o que, né, de se defender, de se resguardar, né? Então, a gente precisa ter esses olhos. Então podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhes a órbita da ação,
mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. E aí o irrestrito aqui eu lembrei da lição lá do meio bem, né? E também do não fazer o bem já é um mal. Então a gente sempre tem que estar fazendo o bem. E para resumir, então combater o mal é um processo contínuo de autoconhecimento e de autoaperfeiçoamento, baseado no amor e na caridade, nos exemplos e nos ensinamentos de Jesus, buscando a transformação moral e a prática do bem em todas as nossas ações. Bom, alguma pergunta? Mas a gente por muito tempo não pensou que combater o mal era sair guerreando, aí, sair respondendo, sair, né? Eu dou esse exemplo sempre aqui, que eu falo, né, que quando eu vim para casa espírita, que eu não sou de família espírita, né? Eu era de família católica. E aí quando eu vim e eu ficava, né, porque a gente tem que escolher algum sentimento pra gente desenvolver, né? O que mais é difícil. Eu boba alegre, falei assim, não, a paciência. Vou desenvolver a paciência rapidão, né? Aí que eu fui vendo que, olha, gente, que aí que o negócio era mais embaixo, né? Aí eu falei, nossa, eu vou ter que arrumar um jeito de comer essa sopa pela beirada, porque eu fui alegre lá, com a colher bem quente no meio da sopa. Logo a paciência, né? E aí uma vez a gente estava fazendo uma dinâmica no grupo de pais, e eu falei, né, a Célia não tá aqui, se ela tivesse que ela ia lembrar. Eu falei, gente, hoje eu cheguei no plano B, porque o plano A era desenvolver a paciência, não tá dando não, né? Eu vou pro plano B, com o plano B eu vou aumentar o que eu já tenho de bom, porque aí, né, não vou combater a treva, eu vou aumentar a luz, porque é aumentando a luz que é mais fácil. Aí uma evangelizadora falou assim, mas esse sempre foi o plano A, que é aumentar a sua luz, não é combater a sua treva. Aí eu falei, então a mesma coisa é isso, né? Não é combater o mal, é aumentar o bem em nós. Tá bom? Então tá bom. Livrinho? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Olha, nós costumamos toda terça-feira dar um livrinho de presente para quem vem aqui pela primeira vez e tal. Só que hoje eu vou fazer uma dinâmica diferente. Eu vou escolher alguém e vou dar o livrinho. Tudo bem? Quem foi que combinou com ela já lá fora? Ela tá com algum parente aqui, eu tenho certeza. Quer ver? Então vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Quem tá? Você pegou o celular? Pega aí, Marilda. O André. Onde tá, Marilda? Gente. Não. Como é que você se chama? Carol. Nós já perguntamos, né? Teu nome uma vez, não foi? Acho que foi semana passada. Não lembro, mas já, eu me lembro de você ter respondido. Seja bem-vinda, viu, Carol? Obrigada. Então vamos agradecer a Jesus essa oportunidade que a gente tem aqui hoje de estar cultivando o bem dentro da gente. Porque nós poderíamos estar em qualquer lugar que fosse, poderíamos estar usando essa meia hora do nosso pensamento e do nosso sentimento, né, em situações que talvez nos desviasse das leis de Deus. Mas estamos aqui, Senhor, dispostos a voltar para a reta do bem. Dispostos, Senhor, a ter os pés mais firmes na encarnação. E que possamos ter olhos de ver o bem à nossa volta. E que possamos ter pensamento no bem e ações no bem. Peço, Senhor Jesus, que nos dê esperança, coragem e bom ânimo, que envolva todos aqui presentes nessas energias, que também nos dê esperança, Senhor, aquela esperança ativa que nos faz caminhar firmemente. Peço que envolva todos os lares aqui representados e todos aqueles espíritos, Senhor,
que ainda sofre no orbe terrestre. Sê conosco, Mestre amado, nos amparando e nos envolvendo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Chupei minha última pastilha.